As pessoas só te tratam do jeito que você tolera. E você tem que ter firmeza para enxergar isso. Fala assim, pra né? você ser um excelente par, você precisa ser primeiro um excelente ímpar. Sim, exatamente. Então, pra eu me relacionar bem com alguém, independente do que seja, eu preciso estar bem comigo. Né? Porque ninguém, às vezes, tem peito pra você tomar a decisão que você tomou, porque tudo tem consequência. Às vezes a pessoa, ela quer o seu resultado, mas a consequência ela não vai aguentar. Existe uma lacuna, Carol, muito grande, mas assim, imensa, entre o que as pessoas falam e o que elas fazem. Trauma, igual eu falei, todos vamos ter, né? Só que, claro, em níveis diferentes. Mas assim, pra que você vai trazer uma criança pra cá pra traumatizar pro resto da vida? Propositalmente, sabe assim? Então, é Ótimas pensar. reflexões. Olá pessoas, tudo bom? Sejam muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e aqui eu trago pessoas para somar na sua vida em todas as áreas, empreendedorismo, saúde, lado espiritual e passar muita experiência de vida. Hoje eu tô com uma convidada especial, Carol Jordão. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite. Se apresente para nossa audiência, por favor. Olá, sou Carol Jordão, jornalista, e hoje ajudo mulheres a desenvolverem a sua autoestima e buscarem a sua essência para descobrir a sua identidade. Isso eu gostei. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Ajudo mulheres a buscarem a sua identidade. Isso que você falou, né? E aí inclusive, Carol, já puxando aqui, já pra gente começar, porque assim, antes de começar a gravar, né, a gente conversa antes, e eu vou pegando alguns insights que eu falo, pô, que interessante isso que a pessoa falou, né? Esse negócio da identidade, você falou assim, pô, às vezes a mulher fala, pô, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser aquilo outro. E na verdade você não tem que ser nada, né? Você tem que ser o que você quer ser. Exato. E você largar mão dos tem que ser para ser o que você quer ser é difícil. É difícil. Ainda mais na sociedade que a gente está hoje. Isso. Né? É difícil, mas é libertador, né? É libertador. Então, acho que no momento que você decide, né, ser quem você quer ser, pô, você abre uma porta ali, a porta de Nárnia, que você não quer mais voltar a ser quem os outros querem que você seja. Exato. Né? E é isso que você ajuda as mulheres, certo, Carol? Isso. A essência da mulher, cada um tem um. É que eu trabalho só com mulheres, mas todos temos uma essência, né? Tá. Geralmente é aquilo que você era na sua infância. Tá. Então, de repente, você era uma criança sorridente, que gostava de brincar. Brincar é fogo. Toda criança geralmente gosta de brincar, né? Mas, enfim. E aí, quando você fica mais velho, você, por conta de traumas... Porque para criança, trauma, qualquer coisa pode virar trauma. Pode ser um trauma real ou pode o pai ter brincado. Ah, vou ali e já volto, brincando. Só brincadeira. Mas já pode ter gerado um trauma. Então, dificilmente você não vai ser traumatizado com alguma coisa. O problema é como você vai lidar com esse trauma. Então, o autoconhecimento, quando você entende que aquilo é um trauma, você detecta o porquê você está fazendo daquilo. Você começa a se corrigir. Então, por que eu sou grossa, assim? É minha personalidade ou é porque eu tenho raiva de algo que aconteceu na minha vida lá atrás? Por exemplo, eu descobri em mim que eu era uma pessoa muito masculinizada. Então, eu queria competir com o homem. Então, se o homem trabalha muito, eu posso trabalhar mais. Mas por quê? Porque eu tive uma criação que meu pai era muito machista. Tá. Meu pai, vem a história, porque o meu pai também foi traumatizado e aquela coisa, todos fomos traumatizados, né? Mas por conta desse machismo dele, de falar que mulher não queria trabalhar, e que eu já queria trabalhar, e aí por conta disso eu queria trabalhar o dobro, porque eu queria provar que eu poderia trabalhar. Mas não era da minha personalidade, é porque no fundo eu queria competir para provar que eu era isso, que aquilo, então... Quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entrar no nosso eixo. Eu não preciso ser desse jeito. Eu não preciso provar para o meu pai que eu trabalho mais do que homem, entende? E todos temos os nossos traumas. Então, quando uma mulher chega para mim e conta a história dela, eu consigo, óbvio, não olhar tudo, né? Mas, porque é muito profundo, mas eu já consigo identificar muitas coisas. Então, quem é você de verdade? Então, clareza, essência e autenticidade. Porque hoje em dia, esse tem que ser isso, tem que ser aquilo, a pessoa se perde e ela tá virando um robô. Tá virando a IA na mão dos outros, né? Então, é um bonequinho que falaram que eu tenho que acordar 6 da manhã para caminhar. Então, eu tenho que acordar 6 da manhã para caminhar. Por que não 2 da tarde? Quem falou que eu não posso ir 2 da tarde? Porque eu tenho que casar e ter 10 filhos. Quem disse que eu tenho que ter? Então, eu, Carol, sou cristã. Então, para mim, o que é verdade absoluta é o que está na Bíblia. O que está fora da Bíblia, eu tenho ou eu faço se eu quero. Então, eu posso ouvir o conselho de uma pessoa. Te achei bacana, eu vou ouvir seu conselho, ok.
Mas se eu quiser, não é uma verdade absoluta. Inclusive, quando eu ensino elas, eu falo, olha, tal coisa eu estou falando, você não leve ao pé da letra. Você faça se você quiser. Até porque o que eu fiz na minha vida não necessariamente vai resolver para você. Talvez você seja uma forma completamente oposta. Então, eu não dito regras. Ah, você tem que largar seu marido, você tem que... Não, eu faço a pessoa achar o caminho dela. Porque todos temos um propósito. Então, quem tem que achar ela? Eu não posso jamais falar, saia desse casamento. Porque eu não sei se a pessoa tem peito para aturar isso, porque vai ter a consequência disso. Eu não posso falar, saia desse emprego com esse chefe tóxico, porque eu não sei se ela vai ter peito para encarar isso. Porque é de pessoa para pessoa. Sim. Né? Então, por isso que é individual, porque aí eu analiso quais são os traumas da pessoa, quais são as verdades absolutas que não são verdades, que às vezes ela tá numa vida porque a avó falou que ela tinha que fazer aquilo e ela ficou com aquilo na cabeça, ai, se eu não fizer isso, eu não vou prestar. Mas quem disse que você não vai prestar se você fizer isso, né? Então, é isso que eu ajudo a analisar. Então, quando você tá na sua essência, tudo flui melhor. Você busca ali a pessoa se questionar daquilo, Isso. das ações que ela está tendo, e se aquilo faz sentido para a vida dela. Exato. E seu foco total nas mulheres. Nas mulheres, isso. Interessante, interessante. Você pode contar alguns exemplos pra gente ter parâmetros assim, pô, uma pessoa que você pegou em determinada situação e ajudou a pessoa a tomar uma decisão que melhorou a vida, porque no fundo você está ajudando pessoas. Sim. Você está ali tendo uma função importantíssima, né? Com certeza deve ter histórias muito bacanas de Tem. transformação. Tem. É que a pessoa entra com você de um jeito, sai de outro. Sim. Consegue trazer algumas interessantes? Consigo. Geralmente a mentoria de um mês, eu todo dia falando com a pessoa Todo e depois dia. é mais em grupo. Então são 3 Tá. meses, o primeiro mês eu acompanho todo dia. Eu sei, muita gente falou, não faça isso, dá muito trabalho, mas não tem como não ser assim, porque é específico e é individual mesmo. Certo. Mas alguns exemplos, assim, que para mim ficaram marcantes, de uma, por exemplo, que o sonho dela era trabalhar em outro estado, ela era daqui de São Paulo e queria trabalhar em Santa Catarina. Tá. E ela estava há anos numa empresa, numa fábrica e tal, e tudo dando errado e tal. Ela começou comigo. E aí, em um mês, eu sempre falo assim, me liga só se for urgente. Me manda mensagem que no final do dia eu ouço. Porque no final do dia eu consigo chegar em casa, ouvir o áudio no 1, escrever. Eu tenho uma pastinha de cada mentorada. Então, eu ouço num, depois eu ouço de novo. Então, se eu for responder na rua, eu vou responder por cima, do lado das pessoas, não é legal. Mas se for urgente, você me liga. Eu Tá. já sei que eu tenho que atender. Você dá E essa aí, liberdade eu dou essa pra liberdade. pessoa. Eu tenho que falar urgente, senão a pessoa vai ficar chateada. Eu liguei pra Carol, eu tô incomodando. Ela, não, mas é que eu não posso te responder de qualquer jeito. Então, por isso que só se for Sim. urgente. E ela me ligou toda feliz, que do nada mandaram embora a moça que estava no representante do outro estado e precisava urgente que ela fosse para outro estado, o estado que ela queria, em um mês de mentoria. E além disso, essa mesma pessoa foi curada, ela tinha um problema no maxilar, ela não conseguia dormir de dor no maxilar. E ela falou, eu tô dormindo tão profundo agora que eu perco a hora. Eu durmo abraçada com a Bíblia, eu tô perdendo a hora de tão Olha profundo isso. que eu tô dormindo. Então, o dela, mas assim, existem mentoradas e mentoradas. Tá. Essa é aquela pessoa que eu falava assim, vai pra esquerda, ela ia pra esquerda. Vai pra direita, ela vai pra direita. E tiveram vários exemplos, assim. Mas eu acho que, para ficar claro, pode ser um problema muito grave, como essa, que era no espiritual, era no físico, era no negócio. Como aparecem mulheres, por exemplo, que chegou para mim e que a mulher falou, minha empresa está indo muito bem, eu sou uma ótima mulher, eu sou uma ótima filha, meus filhos são maravilhosos, meu marido é maravilhoso. Eu fiquei, mas por que essa mulher está me procurando? Como é que ela chegou até mim? Isso, e ela começou a chorar assim, desenfreadamente. Carol, eu sou tudo isso, mas eu não sei mais quem sou eu. Eu não sei mais se eu gosto de café puro ou café com leite, por exemplo. Nossa. Porque eu tô vivendo no automático. Então, assim, eu contei esses 2 exemplos, claro que tem vários, mas para mostrar que tem pessoas que, às vezes, tá com dúvida na vida inteira, mas tem algumas que elas têm tudo, mas tá com vazio. Porque elas não sabem mais quem são elas. Elas querem, e não que você não deva, né? Ser uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima filha, mas ela mesma, ela se esqueceu. Porque largou a essência dela. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, tem muito isso. Eu gostava de tomar café da tarde, mas se as pessoas que ao meu redor não tomam café da tarde, acho que eu não posso mais tomar café da tarde. Você começa a querer se encaixar naquilo. É o grupo, é natural do ser humano, né? Isso, Ele mas quer quando buscar você grupo. se afasta muito e você quer se moldar aquele grupo, você está matando a sua essência. E aí, por isso que vem problemas de estresse, porque você está se moldando ao outro. E pensa, vai ter sempre alguém melhor que você. Por mais que você seja o bonzão no que você faz, vai ter sempre alguém melhor que você. Alguém mais rico que você, alguém mais bonito que você, alguém mais produtivo que você. Sim. Você fala, nossa, eu sou o máximo, eu faço isso, isso. Aí você conhece o outro que você fala, nossa, como que ele faz tudo isso? Você sempre vai
ter Sim. isso, né? Então aí vem a internet com comparações às vezes irreais de coisas que nem existe ali, e a pessoa fica se comparando e se martirizando por isso. Então, quando você entende quem você é e para que você veio aqui, para essas comparações. Não é que você não vai querer ser melhor, mas você não vai ficar se matando, se remoendo. Ai, agora eu tenho que fazer isso porque eu preciso ser melhor que o outro. Porque isso é uma coisa que não acaba e não te faz chegar em lugar nenhum. E eu não estou falando de dinheiro, porque tem gente que alcança o dinheiro, mas está com vazio, em depressão, não sabe para onde está indo. É o que a gente mais vê. Ou gente com dinheiro, eu não consigo viajar com a minha família. E por que que você ganhou todo esse dinheiro? Então, é o dinheiro sem propósito, é a vida sem propósito. Sim, os hospitais de saúde mental estão cheios de rico. Né? Exatamente. Um monte, a galera tudo com dinheiro, mas com consequências ali de ter aquilo, né? Enfim, às vezes não conseguir aproveitar. Você comentou, achei interessante isso da mulher que você falou, que ela chegou até você, parecia estar tudo perfeito, né? Uhum, Tá a vida perfeita, mas ela perdeu, pô, quem eu sou? Ela tá fazendo exato, mais pelos outros do que por ela. exato. E hoje, a gente conversando, né, o pessoal chega pelo seu Instagram, né, que você tem um trabalho ali Uhum. bacana, e você faz a mentoria individual e após o período individual, você faz com as mulheres em grupo. Em grupo. Esse grupo, uma ajuda a outra, como funciona? Porque todas são É um basicamente... grupo no WhatsApp, né? Então, uma Legal, vez por semana eu mando lá para acompanhar e tal. Mas legal, quando eu termino de um mês, eu já mando o dia a dia dos próximos 2 meses, dos 60 dias, o que ela vai fazer nos próximos 60 dias. Só legal. que aí eu não acompanho tão de perto, porque aí eu não consigo. Mas o primeiro mês eu preciso acompanhar, porque mulher você dá lá um PDF, não é como homem, né? Que ele fala, não, vou fazer ela, larga lá, depois vem família, vem cachorro, vem filho. Ah, não deu para fazer hoje, amanhã eu faço. Não faz. Então, o fato de eu conversar com ela à noite, ela se sente na obrigação. Ai, meu Deus, a Carol vai me chamar, eu preciso fazer o café. Então, fica mais certo dela fazer. Tá, Então, geralmente, principalmente a pessoa que está perdida, ela precisa desse empurrão no começo, né? Eu sim. vejo assim, e é o que eu falo. É mais trabalhoso, só que ela tendo mais resultado, eu também vou ter mais resultado. Então, eu prefiro que seja dessa forma. Sim, mas é uma coisa muito próxima que você faz, né, Carol? Uma mentoria muito individual para ajudar a pessoa naquilo que ela tá buscando naquele momento. Uhum, Pô, esse caso que você falou vai ficar na minha cabeça, né? A pessoa tem a vida perfeita, mas uhum, mesmo assim, ela tá buscando ainda alguma coisa que para ela é insuficiente, né? Você exato. pega muitas mulheres que se acham insuficientes, Sempre, ela se acha, pô, acontece tudo, mas ela se acha insuficiente. Como você sempre. ajuda isso no dia a dia da pessoa? Então, isso está ligado totalmente à essência. Tá, Então, a gente acha, por exemplo, que esse problema. Um exemplo, eu sou pobre e eu não quero estar naquela rodinha de gente com dinheiro porque eu me acho menor que eles. tá, E a gente acha que isso só acontece com pobre. Mas tem muito rico que não quer estar em outra rodinha porque ele também se sente mal, porque na cabeça deles outros ricos são mais ricos que ele. Então, isso é em toda área. Esses problemas emocionais não é de uma faixa específica, pobre, classe média, todos temos. sim, É que a gente às vezes não tem acesso, porque às vezes o pobre não anda com o bilionário. Então, ele não tem noção que o bilionário também tem esses problemas com ele, de se sentir feio, de se sentir mais pobre, de se sentir insuficiente. Inclusive, às vezes, o milionário é milionário de trabalhar tanto para provar para o pai ou para a mãe ou para a sociedade que ele pode, mas ele está infeliz. Né? Então, mas não é que ter dinheiro te deixa infeliz. É o propósito do por que eu quero ter dinheiro? Eu quero ter um dinheiro para dar o melhor para minha família, ou eu quero ter um dinheiro só para dizer que eu tenho dinheiro, para dizer que eu sou milionário e tudo mais, porque isso não supre, com o tempo você vai ficar vazio. E por isso que, isso sim, você pode ver que depressão geralmente dá mais em rico, não dá tanto em pobre. Porque o pobre, ele ainda tem aquela coisa assim, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Ou o dia que eu tiver o melhor, eu vou ser feliz. E o rico, ele já tem. E aí que ele começa a ver realmente que a vida não é dessa forma. Pera, eu tenho uma família, eu tenho um carro, eu tenho dinheiro. Por que eu tô triste? E ele começa a ver que não é sobre isso. É que quem não tem dinheiro acha que é sobre isso, mas quando você tem, você vê que não é sobre isso. É um vazio que é o vazio da alma. E o vazio da alma a gente não preenche com carro, a gente não preenche com pessoas, a gente não preenche com eventos, com dinheiro, a gente preenche com Deus. Com Deus e com a nossa essência. Quem sou eu em Deus e quem sou eu, Carol? O que que eu gosto? Eu gosto de café. Bobeira. Eu gosto de sair andar. Mas que bobeira, Carol, andar, faz outra coisa. Problema da pessoa, eu gosto de andar e ponto final. Né? Então é você saber, porque somos diferentes. Às vezes o que me faz bem, a gente estava falando antes de começar aqui de correr 6 da manhã. Para mim não faz o menor sentido não, nem pra hoje. mim, nem pra mim. Eu, inclusive, Hoje. recomendo, se você convive com alguém que acorda cedo pra correr, cuidado. 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 Porque, gente, não, hoje eu tava vindo pra cá, chovendo, e gente correndo na chuva,
E olhando, falei, não é possível que a pessoa gosta de correr na chuva com lama. Não. É algo que eu digo, mas é uma brincadeira, né? Aquilo que você falou. Cada um faz o que quer. Né? O que Exato. você gosta, o que para você. E é importante, Carol, você trazer isso, porque hoje no mundo da internet, né, no mundo das comparações, muitas vezes não faz o que a gente quer. A gente faz o que alguém vende pra gente, que é o modelinho ideal para aquilo que a gente busca. E aí né? você se mata para tentar alcançar aquilo. Aquele mundo ideal que não é ideal. É Exato. ideal para quem? Né? Quem que disse que isso é ideal? Né? Os seus questionamentos eu gosto muito. Né? Pô, quem disse que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer isso? Né? Exato. Existe um certo e um errado? Isso. Então, buscar essa essência, né? Buscar esse porquê eu faço o que eu faço, Isso. que é importantíssimo. Bom, então, se você consegue descobrir isso quanto antes, vai ficar melhor. É muito Você filosófico, né? Mas na prática mas é funciona. bom, mas a filosofia é a base, né? Vamos pegar aí gregos, né? Vamos pegar a base do pensamento humano, né? Aí vamos lá atrás. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta de estudar estoicismo. Adoro estoicismo. Aí tá falando de um pensamento muito antigo, mas que até hoje é falado. Sim. Olha isso, passaram-se, né? Quantos e quantos anos e o ensinamento lá de trás ainda chega pra gente. Né? Você comentou de ser cristã. É um ensinamento antigo, que chega até aqui. Então, assim, tem alguma coisa importante nisso aqui. Você não tinha andado tantos anos, né? Quantas coisas passaram e não chegam mais? Exato. Né? Vamos pegar épocas recentes, né? Sei lá, coisas que foram importantes recente, 10 anos atrás, e hoje ninguém lembra. Né? Então, assim, não era uma coisa tão importante assim. Então, quando a gente fala de formas de pensar, de tudo que a gente está trazendo aqui hoje, são ensinamentos muito antigos. E que se chegaram até aqui, tem algum porquê. Senão não tinham chegado, porque tem que ir passando de ser humano para ser humano, de ser humano para ser humano. E aí você diz, pô, são pensamentos filosóficos, né? Eu gosto, sempre que eu estou em conversas mais filosóficas, né? Eu começo aqui, eu gosto de trazer um pensamento que é assim, existem 3 perguntas que ninguém meio que sabe responder, assim, que é assim, de onde viemos, para onde vamos e quem somos. Se você parar bem para pensar assim, são N respostas. Aí você tem a pessoa que acredita numa frente, a pessoa que acredita na outra. Eu sou a pessoa que respeita todas as opiniões. Porque no fundo, assim, você conhece alguém que foi e voltou para contar como é? No fundo, a gente não sabe de onde veio, né? A gente tem várias histórias. Então, traz isso. Aí traz para o momento que a gente está hoje das redes sociais. Vamos pegar nesse ponto que é importante. Sim. Porque a comparação, você disse, né? Quantas pessoas se mataram, né? Então, a comparação, eu acho que é um dos piores problemas que a gente tem hoje. Sabe? De ver a grama do vizinho. Sim. A gente acha que a grama do vizinho está melhor que a nossa. Sim. Mas não necessariamente o que o vizinho está mostrando ali na internet é a verdade. E é aquilo. Você começa a acreditar em algo que às vezes nem é verdade. Você tá com inveja da cor da grama e nem grama ele tem. E nem grama ele tem. É IA, né? Às vezes é IA, né? O cara nem grama tem. Isso. Então, o trabalho que você faz é muito importante, esse trabalho offline, né? Esse trabalho de, cara, saia, busque você, busque a sua essência, né? Busque quem você é. E vamos trazer mais exemplos, que eu acho que é importante a gente transformar em algo palpável, né? O dia a dia, né? Me traz mais exemplos, pô, de mulheres em situações diferentes. Eu acho que casamento é o que chega mais pra mim. Casamento. Tá. E antigamente eu tinha um projeto de autoestima, né? Que era o Somos Naturais. Só que não tinha base espiritual, nada. Era só as ideias da minha cabeça. Tá. Porque eu sempre fui uma pessoa, mesmo meio maluca antigamente, mas tipo assim, vou fazer, ponto final, não interessa que me falem. E não aturava desaforo de ninguém e nem nada. Só que eu era um pouco rebelde, vamos dizer assim. E eu entendi que prosperidade é o equilíbrio. Você não tem que aturar tudo, mas você também não precisa xingar a pessoa e a 5ª geração da pessoa. Você só precisa conversar e falar, olha, não gostei disso, se impor. E o problema das mulheres de hoje em dia, a maioria, é não saber falar não. Então, eu vou falar sim porque eu quero me parecer boazinha. Mas o sim não é porque você é bacana. Dificilmente uma mulher é muito bacana de, eu sou muito coração, faço tudo pros outros. Não. É um sim querendo aprovação. Então, é um sim para a sogra, porque ela não quer arrumar confusão com o marido. Tá. É um sim para o chefe, porque ela não vai cobrar a hora extra dele, porque ela tem medo de perder o emprego. Né? É um sim para o marido, que fala besteira para ela e ela não se impõe. E isso, com o tempo, vai gerar doença, envelhecimento, nervosismo, aí quer descontar no filho. E aí começa a corromper as relações. Então, o que mais chega para mim, geralmente, é mulheres com problemas no casamento. Então, Carol, eu tô casada há anos, mas eu não quero sair desse relacionamento porque eu tenho medo. Mas eu também não quero que o meu filho sofra com o trauma da separação. Mas o seu filho já está sofrendo um trauma
olhando o pai e a mãe se bater todos os dias. É Não um tá trauma. sendo bacana, legal isso pra ele. Sim. Mas geralmente não é que ela tá preocupada. No fundo, não é isso. No fundo, ela está preocupada em várias coisas. Em como ela vai se virar financeiramente. A sociedade julgando, o julgamento de, nossa, separou, não separou. Só que você tem que tá decidida, né? Você quer ficar nesse casamento ou você quer sair? Porque se você não quiser nem sair, nem ficar, só reclamar, então você nem precisa me pagar, nem precisa fazer essa mentoria. Porque eu não vou mudar a vida de ninguém se você não decidir mudar. Eu posso ficar do seu lado 24 horas. Se você quiser manter as suas atitudes e rotina do jeito que você já faz, você vai perder seu tempo, eu vou perder meu tempo, todo mundo vai perder o tempo. Então, a primeira coisa que eu pergunto é, você está disposta a mudar? Porque tudo exige alguma coisa, exige um preço, tem um preço para aquilo, né? Sim. Então, teve uma que começou assim, bem, meu marido me maltrata. Então, a gente não vai falar do seu marido nessa mentoria. Só que primeiro eu vou te dar clareza. O seu marido, ele faz isso, faz aquilo. Clareza, não é falar mal do marido, mas é clareza. Eu não posso virar para ela e falar, seu marido é um anjo, porque é mentira. Beleza, você teve clareza, então agora a gente vai trabalhar em você. Porque eu não tenho poder de mudar o seu marido. Entende? Você não tem poder de Não mudar. tenho. Nem É ela, inclusive, você. né? Nem ela, Você pode mas ela questionar. pode me ouvir porque Sim. eu tô tendo acesso a ela. Isso, exato. Então, é isso que eu deixo claro. Mas tenha clareza. Como que está o seu emprego? Como que está o seu casamento? Não minta. Você pode omitir algumas coisas para mim, porque às vezes tem vergonha. Mas mentir, não. Porque como que eu vou trabalhar uma mentoria numa pessoa que fala que o casamento está ótimo e é mentira? E aí, o que eu vou fazer não vai servir, porque o seu ponto, eu tenho que pegar na ferida. Como que eu vou pegar na ferida se você está omitindo, mentindo, escondendo a ferida? Então, eu tenho que ir direto no ponto. Então, eu falo, não minta para mim. Mas você pode ter palavras doces para encobrir alguma coisa, que às vezes a pessoa está sem graça, mas fale o que você precisar. Então, vamos lá. Agora a gente vai trabalhar você. Em que ponto a gente parou? O meu trabalho, eu vou trabalhar todo dia, eu não estou gostando, eu quero mudar, e o meu marido me maltrata todo dia. Esse é o ponto. Seu marido te maltrata todo dia porque você deixa. Por que você deixa? E aí vem os traumas, e aí vem o trabalhar. Você deixa porque você está cansada de falar, porque você acha que falar não vai resolver, ou porque você está com medo. É você que vai mudar. Então, eu tenho uma que teve um exemplo, ela era muito assim, não vou falar nada para não arrumar confusão, a ponto do marido dela estar no banheiro, ela trabalhava com o marido, e ele invadiu o banheiro, ela não podia ficar no banheiro com a porta aberta. Tinha que estar, fechada, desculpa, tinha que estar com a porta aberta para ele entrar a hora que ele quisesse. E quando ela me contou isso, veio um humano, que eu sou humana, né? A minha vontade era de ligar para ele e eu tirar satisfação com ele. Mas eu respirei e falei, não, vamos ser profissional, né? E aí eu falei, tá, ele faz isso, isso, isso. Então ela queria dormir domingo, ele não deixava ela dormir. Todo mundo tá na feira fazendo almoço, você já tem que isso, levantar. gente? E a mulher trabalhava a semana inteira com um filho pequeno e tudo mais. Então, você Ele não vai deixou ela dormir. falar com você, pelo menos, né? Escondido. Às vezes ela apagava as conversas da nossa, às vezes ela sumia, eu já sabia que poderia ser isso, né? Tá tudo Caramba. bem? Quase que eu falo o nome dela. Tá tudo bem, fulana? Tá, não sei o quê, porque ele pegou meu celular, então eu tive que apagar tudo, não sei o quê. Então, assim, no começo, né? Então, no começo Nossa. ela me contava isso, aí teve... Na terceira semana ela me ligou chorando e falou, eu não aguento mais, não vai dar certo, tal. Falei, para de falar dele, foca em você, esquece ele não vai mudar, já se conscientiza. Sabe, tenha clareza, ele não vai mudar, é ponto final. É você que vai se posicionar. Eu vou tentar só mais essa semana. E aí ela foi, só que ela fez tudo que ela não estava fazendo. Então, por exemplo, ele entrava no banheiro. Antes, ou ela ficava quieta e chorava, ou ela discutia, só que ela discutia de um jeito que ela ficava o dia inteiro discutindo. Aí tudo era motivo para discutir. Porque aquela hora você entrou no banheiro e atormentava o cara. Não, agora ela se posicionou. Então, ele entrava no banheiro, ela falava, quem mandou você entrar no banheiro? Eu dei autorização para você entrar no banheiro? Com licença que eu estou no banheiro. Só que firme e não gritando. E aí ele começou a ficar sem graça, sem entender, claro, né? Tipo, minha mulher ficou louca. Aí, por exemplo, domingo ela acordava cedo para... Aliás, ele acordava cedo para sair, ele ia ligava a luz na cara dela. Eu acho que você esqueceu a roupa na máquina, porque ele queria que ela trabalhasse. Então, eu fui dormir tarde ontem, porque eu fiquei com a roupa na máquina até tarde. Então, com licença, que agora eu vou dormir. Quando eu acordar, a gente conversa, tal. Desligava a luz. Mas eu queria uma massagem. Ela fazia massagem e voltava a dormir. Então, ela começou a colocar. Cartão, eles estavam juntos há 20 anos. E ela não tinha acesso às contas nem nada. E ela falou, agora eu preciso do cartão, porque eu não quero mais ficar falando, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Mas ela não discutiu, fez, porque não é justo. Ou ficou quieta. Ela foi e resolveu. Claro que com o tempo, né? Sim, é um processo. Mas ele começou a aceitar. Mas ele não mudou.
mas ele mudou por conta dela, né? Então, por exemplo, ela ia fazer a unha porque ele era muito homem assim, sabe? Eu não cortei meu cabelo, por que que você vai fazer só unha? Não precisa você fazer só unha. Então, Homem assim, no caso ele. no caso É ele, bom não Não, generalizar, não. Homem Eu no não sou assim, sentido... por exemplo. Homem quando é nesse estilo, assim, Sim. sabe? Aquele bem... Sim, essa pessoa específica. Eu não gosto de falar a palavra tóxico, parece feminista, né? Mas ele Não, é era só bem... bom. É bom a gente entender que são pessoas. São pessoas, Tem exatamente. homens de um jeito, homens de outro, Isso, mulheres de um jeito, É. mulheres de outro. Mas eu digo homem porque é meio brutal, né? Então isso não tem como muita mulher ser assim. Então Sim. geralmente esse tipo é de homem. E aí ele pegou e falou: Ah, mas você não precisa fazer a unha hoje. Eu não cortei meu cabelo. Aí ela falou: Mas eu não te perguntei se você vai fazer teu cabelo, não. Eu estou avisando que eu vou fazer minha unha. Só que nisso eu falar, aí eu ensino, né? Tipo, fala firme, mas depois dá uma risadinha. Tipo, vamos sair. Deixa o cara louco. E o cara começa a ficar louco mesmo, né? Porque tem mulher que quer fazer briga, fica uma semana com a cara feia, né, pro cara. Aí chega a mãe, quer xingar a mãe, chega o filho, quer xingar o filho, e aí fica pesada. Aí é chato isso, né? Ou então fica quieta. E aí o cara não sabe o que tá acontecendo. Porque na cabeça dele, às vezes, aí que vem os traumas. Esse cara provavelmente teve uma criação difícil e que pai dele teve uma criação difícil, que é por isso que eu não tô passando a mão na cabeça de ninguém. Mas ele foi criado assim. Então, na cabeça dele, muitas das atitudes dele são normais. É minha mulher, tá todo mundo na rua trabalhando, por que que ela tá dormindo, sabe? Então, é como se você reeducasse as pessoas ao seu redor, mas precisa mudar em você. Então, ela fala, hoje eu me sinto leve, eu consigo trabalhar, ele não deixava ela sair tomar café com as amigas, hoje ela sai tomar café com as amigas, ela não tá fazendo nada de errado, né? Quando eu falo fazer o que você quer, não é fazer, agora eu vou... fazer tudo que eu quero, né? Vou fazer tudo de errado. Não tô falando isso, eu tô falando assim, é o básico que às vezes você deixou de fazer. Então, para ela, que estava trabalhando 24 horas com um filho pequeno, estava pesado já, só cuidar de casa, filho, empresa. Ela queria, às vezes, sair tomar um café com a amiga, mas para não arrumar confusão com o marido, ela não falava, porque ela sabia que ele ia questionar. Só que isso gerava o quê? Um fardo para ela. E que estava também ali no casamento. Então, ela não tinha mais vontade de ficar com aquele marido, ela não tinha mais vontade de ficar com a família dela. Perdeu a admiração. Perdeu a admiração. E o cara estava errado? Tava. Mas o fato dela ter mudado melhorou, não mudou tudo, claro, mas 50%, 60% o casamento. Então, ela falou, hoje, independente se meu casamento tá bom ou não, eu estou bem. Porque eu tô indo fazer minha unha, eu estou trabalhando. Mas pro casamento ou qualquer relação estar bem, a pessoa não precisa estar bem? Com Primeiro, toda certeza. Né? Eu falo no meu Instagram, eu falo assim, às vezes, enfim, nos posts que eu faço, eu falo assim, para você ser um excelente par, você precisa ser primeiro um excelente ímpar. Sim, exatamente. Então, para eu me relacionar bem com alguém, independente do que seja, eu preciso estar bem comigo. Né? Exato. E tudo que você está explicando, o bom que é o foco sempre é a pessoa, né? Sempre a pessoa. Por que aí você me responde com a sua experiência, por que geralmente a pessoa quer terceirizar o negócio? Ele não quer falar dela. Ela porque quer é falar mais do fácil. outro, né? Porque o outro ela não muda. Não, porque é mais fácil. Não é que o outro tá certo em tudo, o cara me bateu, a culpa é minha. Não é isso, né? Tem extremos também. Mas o porquê você tá aceitando isso? Aí a culpa é sua. Por que você... meu marido me maltrata há 1 ano. Mas por que ele tá te maltratando há 1 ano? Porque você deixou. Por que seu chefe todo dia manda você fazer hora extra e não te paga? Porque você deixou. Então, assim, toda vez que você tá falando sim pra alguém, você tá falando não pra alguém que você ama. Toda vez, eu conheci várias mulheres que tomam tarja preta, que vão no psiquiatra, que ganham até bem, só que por falar sim pro chefe, que obrigava elas a ficar até mais tarde e ameaçava, se não ficar até mais tarde, vai perder emprego. Por medo, ficavam. Elas estão perdendo a infância do filho. Elas estão falando não pro filho. Elas não estão chegando no jantar pro filho. E a fase do filho não vai mais voltar. E emprego, quando esse cara aqui aconteceu, resolver, ele muda todo mundo, muda a equipe toda, e aí? Ele não tá nem aí se você não acompanhou que seu filho cresceu. E a culpa é de quem? Do chefe? Não. A culpa é sua. É você que permitiu isso. Então as pessoas... Isso, Exato, as pessoas só toleram, só te tratam do jeito que você tolera. E você tem que ter firmeza para enxergar isso, né? Então, a autoestima, que é um dos pilares, por exemplo, muita gente terceiriza, muita mulher terceiriza. Não é que você não vai se cuidar. Eu não tenho autoestima porque meu marido falou que eu sou gorda. Mas ele não tem que achar... É você que tem que se sentir bem. Sim. Uma coisa é você falar assim, engordei, vou emagrecer, porque eu não estou me sentindo bem. Agora, você deixar alguém te minar todos os dias, porque tem homem que... A mulher nem precisa ser gordinha. A mulher, às vezes, é linda e o cara, você precisa arrumar a orelha. Você precisa se arrumar mais. Eu já conheci vários homens assim. Então, ele tá com um problema com ele,
às vezes usa a mulher de troféu, sei lá, mas ela começa a absorver aquilo. Daqui a pouco a mulher que é linda começa a se achar horrível. Mas não é sobre ele, é sobre ela. Por que que ela tá aceitando isso? Então, quando você tem a certeza de quem você é, você não deixa as pessoas pisarem em você, fazendo o que querem com você. Você começa a colocar seus limites. Você começa a colocar seus limites. E tem que ter muito bom senso aí no caminho, né? Senão Tem. você vira uma pessoa intragável, né? Uhum. Né? Pô, quantas pessoas são intragáveis, né? É impossível conviver com a pessoa, mas você convive porque tem que conviver, né? Uhum. Você deu alguns exemplos, assim, exemplo de chefe, exemplo de marido, que aquilo dentro daquela situação, a pessoa vai ter que conviver porque não tem muito o que ela fazer. Sim. Agora, o ponto dela se posicionar vai melhorando a relação. Deve ter, com certeza, rupturas, né? Tiveram rupturas aí no meio? Rupturas de casamento, rupturas de amizade? Tiveram. Porque tem gente que, obviamente, você tem um comportamento. Aí você começa a mudar o comportamento, o outro lado não necessariamente vai precisar aceitar esse novo comportamento. Aí você pode causar rupturas, Sim. certo? E como você lida com isso? Porque é uma decisão que também, por algum motivo, você ajudou a pessoa a tomar. Eu faço festa, se puder. Porque... Dependendo da ruptura, é bom. Exato, porque a ruptura... Mas eu deixo na mão delas. Eu não, como eu te falei, eu não falo... separa dessa amizade, separa do seu marido. Não, eu deixo a pessoa Você achar deixa o a caminho pessoa dela. enxergar se faz sentido manter aquela relação ou não. Isso, né? exato. Eu faço terapia há alguns anos. E isso é um ponto interessante, né? A pessoa traz para você a consciência. Cara, Isso. faz sentido para você? É uma decisão sua. E é uma né? bobeira, né? Uma, por exemplo, ela começou a fazer mentoria comigo. E na primeira conversa, a minha primeira tarefa que eu dei para ela foi: olha, antes da gente começar, você vai parar de dar carona para todo mundo. Porque o tempo todo ela queria agradar as pessoas. Então, assim, ninguém era amiga. Qual que era a raiz disso, você achou? Por que ela queria agradar todo Ela mundo? teve um relacionamento no passado. Tá. Então, ela tinha medo de novo perder os relacionamentos. Então, ela tentava fazer de tudo para segurar Para as as pessoas ficarem perto dela. Isso. E que não vai segurar. Porque Não quem vai. tá com você por interesse, na primeira oportunidade, ela vai embora. Vai embora. Então, você não vai. Então, é uma perda, por isso que eu falei que eu faço festa, se puder. É uma perda que tanto faz. Você não precisa de gente que só tá pegando seu tempo, seu dinheiro e se aproveitando e que não é seu amigo de verdade. Outro dia eu vi um post que eu achei engraçado, falando assim, se você emprestou, não lembro o valor, mas sei lá, emprestou R$1.000 para alguém, a pessoa nunca mais falou com você, parabéns, você se livrou de alguém por R$1.000. Exato. Ótimo, você pagou pra Exato. se livrar de uma pessoa que, sabe, a Isso. questão não é não pagar, a questão é a pessoa sumir, pô. Isso. Sumiu, cara. Isso Como é se na hora que precisou de mim, eu tava aqui, agora você some, entendeu? Exato. Então, mas aí Interessante a isso é uma analogia. dependência emocional que a pessoa tem, né? Então, ela precisa daquilo. Então, eu falei, você não precisa dessas amigas. E as pessoas moravam em bairros diferentes, pensa, a mulher trabalhava 24 horas quase, quando ela saía em um bar, alguma coisa, ela quer levar cada uma. Eu falei, mas tem metrô, sabia? Tem Uber, doideira, né? né? A questão não é um dia que você tá de bom humor, você fala, hoje, gente, eu vou levar cada uma na sua casa porque tá perigoso. Não. Eram todos os passeios. E ela estava justamente reclamando que essas pessoas, às vezes, não eram boas amigas, quando ela precisava. É óbvio, tá na cara, tem coisa que você não precisa nem a fundo para saber. Tá na cara que essas pessoas estão com você porque é conveniente para elas. Conveniente pra Né? elas, Então, exato. assim, é uma ruptura que não é uma ruptura difícil, é uma ruptura que, ao meu ver, é assim, está se livrando, na verdade. É uma coisa, Sim. só que também não adianta você se livrar dessas pessoas e pegar daqui a pouco outra rodinha e fazer a mesma coisa. Acontece essa... Porque assim, no momento que a pessoa tem consciência desses comportamentos, acontece dela repetir esses comportamentos, mesmo tendo consciência? Acontece, porque a gente só muda ou por impacto emocional ou por repetição. Geralmente o trauma ele é por impacto emocional. Eu fui assaltada, Tá. criou um impacto. Criou ali uma... Aí agora, já aconteceu isso comigo, eu saio na rua, então eu fico com medo toda hora de ser assaltada, porque aquilo criou um impacto emocional. Eu também, eu fui, moleque, fui assaltado e até hoje ando na rua meio assim. Isso. Meio... Eu tive problemas sérios com isso. Toda hora eu achava que alguém ia me assaltar. No começo, principalmente. Meio doido, né? Você Exato. tá no começo do trauma, né? Isso. Até hoje eu fico, quando eu ando na rua, eu fico meio assim. Isso. Né? Por conta de um negócio que aconteceu assim. Eu não ando à noite a pé em São Paulo nem que me pague. Por conta de uma coisa que aconteceu. Coisa que aconteceu. E aí, como que eu curo isso? É por repetição, porque dificilmente eu vou conseguir outro trauma, né? Porque é brusco o trauma. Sim. Então, assim, o impacto, quer dizer. Então, como que eu vou, por exemplo, mudar um comportamento que eu tenho há 40 anos? Nossa, como é que muda? Repetição. Então, Do eu tenho novo que me corrigir. comportamento. Exatamente. Então, por exemplo, eu tinha uma mentorada que ela é gerente de uma loja. Tá, E ela fazia de tudo para os funcionários para ela ser a querida. tá, Só que isso já estava atrapalhando a vida dela.
Tá. Não foi do dia pra noite. Tá. E ela chorava, que ela falava, Carol, eu não consigo mudar. Eu olho a vida da pessoa, começo já... Ela tinha muita empatia, só que aquilo começou a estragar ela, porque começou a atrapalhar o emprego dela. Tá. Então, você vai... Toda vez que você for falar sim pra alguém, você vai respirar e pensar. Você não vai falar assim na hora. O porquê que eu tô falando sim pra essa pessoa? E ela começou a falar. Oh, essa dica é boa, hein? É isso. Essa dica é uma dica interessante. Como é que é? Ela respirava respirou. e ela falava, por que eu tô falando sim? Por exemplo, eu Antes da pessoa ter aquele comportamento que geralmente ela tem, Isso. você orienta ela... Pô, pensa, por que eu vou fazer o que eu vou fazer? Por que eu tô fazendo isso? Tá, é porque eu quero, é porque... Porque é necessário. O funcionário tá pedindo folga 3 vezes na semana. Tá, pô... Então, assim, por que eu falaria assim? Eu não falaria assim, não, meu amigo. Mas você entende? Porque eu tô com dó, porque a mãe dele... Mas isso não vai atrapalhar a minha equipe? Você não pode empreender, meu amigo. Isso. Não vai atrapalhar a minha equipe, não vai atrapalhar... Então, não é que você nunca mais vai falar assim, mas você vai pensar, porque esse era o ponto fraco dela. Então, você vai reparar nas suas atitudes, né? Tá. Meu marido me briga comigo, aí ou eu fico em silêncio ou eu grito. Agora você vai parar e vai... Pera, olha o que ele fez, isso foi muito absurdo? Então, vou ter que chamar ele para uma conversa séria. Mas eu não vou ficar quieta. Então, é você começar a prestar atenção nos padrões que te levam a repetir aquele mesmo comportamento. Só que você pensar antes. É fácil? Não. E vai ter dia que você não vai querer pensar, que você vai chutar o pau da barraca e tudo bem, mas no outro dia você volta. Fala, não, hoje eu vou conseguir. Aí chega um momento que aquilo se torna natural para você. Tá. Então, presta atenção no seu comportamento. Isso. E reavalia o comportamento e repete o novo comportamento. Isso. Eu, por exemplo, eu notei em mim que eu era uma pessoa muito impulsiva. Tá. Então, a pessoa falava uma besteira pra mim, eu não tava nem aí que eu ia ofender a pessoa. Eu já começava, eu ia no Z. A pessoa falava o A pra mim, eu já tava lá no final. Aí, eu comecei a parar e respirar. Muitas vezes, eu tive que sair da mesa pra eu não falar besteira pra pessoa. Mas foi um treinamento, vamos dizer assim. Sim. Hoje eu já consigo equilibrar mais. Eu não deixo de falar, mas eu tento falar de uma melhor forma. Eu nunca fiquei quieta, por exemplo. Tem 2 extremos, né? Tem a pessoa que fala tudo e a pessoa que sempre fica quieta. Eu nunca fui a que ficava quieta. Tá. Mas você dependendo era que explodia. Isso, eu era que explodia. Aí você foi organizando isso. Eu fui organizando, mas era um comportamento meu. Entende? Não tinha como alguém mudar isso por mim. Só você. Mas aí é por repetição. Porque eu não consigo mudar isso por impacto. Então, é por repetição. Interessante. Então, tudo que você vai mudando por repetição, geralmente os traumas a gente reorganiza na gente por repetição. Então, você começa a repetir aquilo. Pera, eu agi assim, agora eu não preciso. Vai ter um dia ou outro que você vai soltar uma besteira e falar, hoje eu não consegui me segurar. Mas você não voltou do zero, porque é um treinamento. Então, você só errou aquele dia, depois você volta de novo. Então, assim, hoje, depois de 3 meses que ela fez comigo e ela fez depois de novo, hoje ela consegue equilibrar isso. Mas foi difícil. No começo, ela achava que não ia conseguir, porque ela falava, Carol, eu ficava com dó, eu falava não e depois eu ia chorar. Por que eu falei não para aquela pessoa? Mas aí, ela é um treinamento, né? Então, não é ser frio. É o que eu falei. Toda vez que você está falando sim para alguém, você está falando não para outros, né? Então, você está falando sim para o funcionário, você está falando praticamente sim para sua demissão, não para sua família, porque aquilo está te prejudicando. Não significa que uma pessoa que vai precisar, eu preciso porque minha mãe ficou doente, eu preciso sair, você não vai falar. E como você faz para balancear isso no dia a dia? Porque eu enxergo a vida dos relacionamentos como a gente tem que ceder. Não é sempre, mas a gente vai cedendo. Claro. Tem coisas... É aquilo, não é tudo que eu quero e nem tudo que o outro quer. Uhum. Né? Por exemplo, no treinamento de negociação. A gente dá muito treinamento de negociação para time de vendas. E uma das coisas que a gente ensina é a negociação ganha-ganha. É assim, não é nem você nem eu. É um meio termo que fica bom para você e bom para mim, certo? Como você aplica isso no dia a dia? Porque se eu tô prestando atenção no que você tá falando, eu fico pensando, cara, imagina se uma pessoa esquece a outra e é só ela. Isso também é ruim. Claro. Né? Como você lida no dia a dia? Por exemplo, pega um casamento, uma relação de gerente e funcionário, enfim. Tem que ter um meio termo ali, né? Não, claro. Eu entendo muito o seu ponto e concordo, porque às vezes a pessoa se anula pelo outro. Isso eu discordo, não faz sentido. Mas se ela inverte, também eu não acho que faz sentido. Tem que ter um meio termo. Sim, né? Exatamente. Isso você trabalha com as pessoas. Isso com eu trabalho, as mulheres, porque o eu não é o egoísmo, tipo, eu posso tudo, vai ser do meu jeito, e ponto final, agora todo mundo vai ter que me aturar. Não é isso. É que geralmente as pessoas que chegam em mim, elas estão no anulado. Ela tá no anulado, né? Isso, ela tá no anulado. Entendi. Então, aí o meu trabalho é fazer justamente elas entrarem no equilíbrio, porque não tem como no casamento ser tudo da minha vontade. Lógico que não. Nenhum relacionamento. Não só casamento, nenhum relacionamento. Nenhum relacionamento. Sociedade, relacionamento, Não. casamento, não, é sempre um meio termo. Não, mas os exemplos
exemplos, por exemplo, que eu trouxe aqui, do casamento que o cara fazia tudo do jeito dele. Ela estava sendo Tá anulada. anulada. Sim, A isso aí faz amiga total que sentido. ela só dava carona pra todo mundo, emprestava dinheiro pra todo mundo e ninguém nem dava bola pra ela quando ela... está sendo anulada. Essa é uma amiga interessante. Qual que é o contrário? Essa é uma amiga interessante, né? Pô, Então, assim... e é bom você trazer lucidez pra pessoa, né? Você exatamente. eu acho que eu fico imaginando, Carol, você conversando com a pessoa e a pessoa tomando consciência daquilo. Sim. Ela deve te olhar com uma cara... Essa das Tipo amigas assim, ela foi fala, nossa, engraçado. eu faço isso. Tipo, você ficar te Isso. olhando com uma cara de, nossa, eu faço isso, né? Essa das amigas, ela fazia isso com o namorado também. Então, ela começava a namorar, ela pagava carro pro cara, ela fazia tudo e eu só ouvindo. Quando eu comecei a falar, eu anotei tudo, eu falei, olha, você tá fazendo isso, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu lembro que ela ficou parada, assim, olhando pra minha cara. Eu falei, Você nossa, eu jogou acho na que ela, cara acho que dela. ela vai me xingar. Essa eu achei que ia me xingar. Eu falei, acho É. que ela vai me xingar, vai me odiar, sei lá, vai me bloquear. Eu fiquei até suando, assim, sabe? Eu falei, nossa, aí ela... Eu nunca tinha pensado por esse Olha, lado. salvou a mulher. Nunca tinha pensado por esse lado. É. Porque, coitada, na cabeça dela, às vezes pela criação, tudo, eu tô fazendo um bem. Sim, mas Puxa você não vida. tem como culpar a pessoa. E ainda fica triste. Por que eu tô fazendo bem pra todo mundo e ninguém me retribui? Né? Porque na cabeça dela é assim. É. Então, quando você dá clareza do lugar que a pessoa tá, então as coisas começam a fluir. Mas não é sobre o eu, é que nesses casos, geralmente, quando chega em mim, elas já estão exatamente se anulando. Não, é um né? processo, cara. É um Até porque a processo. prosperidade, que é o que a Bíblia ensina, é o meio termo, é o equilíbrio. É você viver em equilíbrio. Não é você estar muito para um lado, igual eu vivia em desequilíbrio para o outro lado, eu era boca aberta. Tá. E tem a que tá morrendo aqui quietinha, com doença, aguentando tudo, que tá morrendo lento. Aí começa a aparecer uma doença, aparecer outra. Mas você olha para a vida da pessoa, de tanto que ela aguenta, você fala, nossa, casamento lindo, né? Nossa, que mulher boa, De né? fora, né? Isso, Quem a tá de mulher fora tá acha tudo definhando ali, entende? Mas é exatamente o que você falou, não é sobre ser tudo do meu jeito, é o equilíbrio. Só que geralmente essas pessoas estão no desequilíbrio para baixo, no buraco, sabe assim? Então eu preciso trazer a luz. Espera, você não precisa aceitar isso. E tudo tem um limite de aceitação, né? Uma coisa assim, a gente tá aqui junto. Você quer colocar a mesa de madeira, eu quero colocar a mesa de vidro. A gente vai ter que entrar num Entrar consenso. num consenso. Exatamente. Mas se você vem falar, Carol, a gente vai trabalhar junto, mas eu gosto de dar um tapa na cara todo dia. Não. Aí, porque eu sou assim. Porque Esse corte é muito bom. É muito bom. Não, realmente são coisas que não fazem parece sentido. óbvio, mas Sim. não é. Não é óbvio. Assim, Carol, tem coisas que a pessoa... Você comentou, pô, você conversou com a mulher e ela ficou te olhando com uma cara de, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Olha isso, ela tem um comportamento há anos que ela nem repara, Sim. que aí chega alguém e fala, ela fala, nossa, realmente não faz sentido, né? Sim. Esse comportamento que eu tenho não faz Exatamente. sentido nenhum e eu faço isso a vida toda. Exatamente. Então, não é óbvio. Parece Não. que é óbvio, mas não é óbvio. Parece, quem olha, até parece que vai falar que dá um tapa. Existe relacionamento Sim, assim. tem E aí de que a mulher tudo. se acostuma com aquilo tal, quando vê, ela já não consegue mais sair. Tem de tudo. Você já deve ter pegado cada bizarrice assim que você Exato. fala, pô, ainda bem que eu estou aqui ajudando essa Exato. pessoa. E aí a pessoa fica perdida, por quê? Aí vem, como eu sou cristã, vem, e muitas que chegam em mim são cristãs também, vem o que está na Bíblia, vem o que inventaram da Bíblia e vem o que falam da Bíblia. E o que a internet está falando da Bíblia, cada um está falando uma coisa. Mas aí ela prefere ouvir o que está todo mundo falando da Bíblia, menos a Bíblia. Né? Então, na dúvida, vá para a Bíblia. Né? É o que eu falo, a verdade absoluta está ali. Fora daquilo, você ouve se você quiser. Esse excesso de informação também, né? Hoje a informação é muito acessível. Pô, eu lembro, tô com 31, né? Quando eu comecei a estudar, tal, não era tão acessível assim, né? Foi ficando com a questão da internet. Isso que você disse eu achei interessante, né? Você tem a Bíblia, como é que é? Isso eu achei legal. Tem a Bíblia, O que falam da o Bíblia. que falam da Bíblia... E o que falam de quem fala da O que Bíblia. de fala... Mas aí ninguém vem aqui na Bíblia, Ninguém né? vem na Bíblia. O pessoal, ao invés de ir na Bíblia, vem aqui no que o cara tá falando da interpretação dele da Bíblia. Isso, eu sei que muitas pessoas interpretam diferente, mas, por exemplo, no meu caso, eu tinha raiva da mulher de Provérbios da Bíblia. Ódio. Por quê? Porque eu achava que elas eram bobas. Porque eu fui criada em igreja, e eu ainda sou de igreja, né? Deixar isso claro. Mas a forma que falavam da mulher de Provérbios me irritava. E meu pai, por exemplo, falava assim, a mulher para casar tem que saber cozinhar. Aí eu já não queria mais saber cozinhar. Eu preferia trabalhar 24 horas do que cozinhar. Porque eu vou contrariar meu pai, porque eu não sou essa mulher. Aí eu ia na igreja, falava, porque a mulher de Provérbios, ela é sábia. Então, se o seu marido, você acabou de limpar, seu marido pisa no chão, você tem que deixar, porque ele é seu marido. Eu ficava, gente, mas que absurdo isso, que falta de respeito. Então, eu achava que a mulher de Provérbios era uma mulher boba, que aturava tudo e que não ia pra rua trabalhar. E eu sempre gostei de trabalhar. E aí, quando eu entrei nesse tempo com Deus, de propósito, de tentar entender o que ele estava fazendo na minha vida,
Toda hora saía mulher de Provérbios e eu pulava. E eu falava pra Deus, eu falei, eu não quero saber dessa mulher. Me manda até Apocalipse aqui, que eu não quero. Mas eu não quero saber da mulher de Provérbios, eu não quero ser essa mulher. Eu falava isso pra Deus. E até que teve um dia, depois de uns 4 meses, insistentemente, aparecendo de mulher de Provérbios, eu mudava. Aparecia no Instagram, arrancava, tudo. Falei, vou ler aqui essa mulher de Provérbios. Vou Eu dar uma nunca chance, tinha né? pego, nasci em igreja, eu nunca tinha pego a Bíblia e ido lá na mulher de Provérbios Pra pra ler. ler. Tá. Eu ler. Você ter a sua opinião no negócio. Exato. Tá. E aí, eu sei que muita gente tem interpretações diferentes, mas tem coisa, como a mulher de Provérbios, que tá muito claro. Aquela coisa, parece que é óbvio, mas não é. Mas assim, tá claro. Dá um exemplo. A mulher de Provérbios, ela acorda, ela dá ordem aos seus servos, ela negocia terrenos, ela está bem alinhada. Ou seja, claramente ela é uma mulher bem cuidada, que faz negócio, que cuida da Decidida. família decidida. Não é essa mulher frouxa que todo eu mundo falou a gostei vida disso aí, eu inteira. achei legal, pô. Entende? Então, assim... É que você tava ouvindo uma outra opinião. Uma outra opinião. Sem ter a sua opinião. Exatamente. Isso Que é alguém importante. pegou aquela opinião e colocou como verdade, e muita gente pega a verdade que convém pra si, né? E é assim, geralmente. É, Geralmente a gente exatamente. acredita no que a gente quer. Isso. Não no fato. E aí, quem tava errada de novo, eu. Por que que eu nunca peguei a Bíblia e fui ler o que que era mulher de Provérbios? Por que que eu tava ouvindo? Eu ia morrer com ódio da Achando mulher de uma Provérbios. coisa que nem era. Que nem era, você entende? Então, de novo, a culpada era eu. Então, por isso que o que você me perguntou no começo aqui da entrevista de terceirizar, só terceiriza a culpa para alguém quem não está disposto a mudar, quem não está disposto a fazer algo. Porque nunca a culpa vai ser do outro, é sempre da gente. Tudo que acontece na nossa vida é nossa culpa. É você autorizou, você deixou, você não pesquisou. Ainda mais agora na era de informação, não tem nem desculpa. Né? Porque eu falo da Bíblia, você colocar aqui no chat GPT, não tô falando que é para ler a Bíblia no chat GPT, né? Senão a interpretação também Nossa, muda. nunca fiz isso, vou fazer. Mas você não usa para tudo? Não, Poxa vou abrir vida, vou abrir coloca um lá. agente bíblico, eu vou dar uma É estudada. melhor que nada. Eu quero ver como ele apresenta a Bíblia. Nunca tinha visto, vou ver. Exatamente. Então, é melhor do que nada. Mas a pessoa usa para tudo, mas a Bíblia ela tem preguiça de ler, né? Mas fica lá, antes de dormir 3 horas, olhando vídeos aleatórios na internet, no Instagram. Então, Isso aí eu assim, questiono também. exatamente. Uma vez eu, enfim, conversando com uma pessoa, ela me mandou um vídeo completamente whatever, tipo, um vídeo que nem somava nem nada. Eu respondi pra ela assim: pra isso você tem tempo, e para as outras coisas que são importantes você não tem? Então, A pessoa falou: nossa, precisava ouvir isso, né? Eu falei: ué, você tá. Pensa só, o que você acabou de falar. A pessoa, antes de dormir, ao invés de fazer algo produtivo, fica lá no scroll infinito de dopamina. não, isso é um Que não vício, ajuda né? a dormir, inclusive. Você exato. fica mais acordado do que dormindo, né? Então, inclusive, vai dormir, não leva o celular, dorme. Né? Quantas pessoas ficam no celular e a A gente pessoa que não dorme? acorda já com o celular no Acorda rosto. assim, a primeira coisa, né? Acho que a gente tá nesse tempo, né, Carol? E que bom que tem pessoas como você que trazem um pouco de, sanidade, pensa no que você tá fazendo, traz a consciência, né? O ponto da consciência do que você faz ou deixa de fazer é importante. Isso. Para você repetir aquilo ou não repetir, ter uma mudança de comportamento. Exato. A gente estava falando das rupturas. Tem casos onde, você citou um, né? Onde não teve a ruptura, mas teve uma mudança do outro lado, que melhorou a relação Vários, ali? do próprio casamento que eu falei, Legal. que pra mim foi o casamento que mais tinha problema. Até eu, quando ela chegou, falei, ai meu Deus, será que eu dou conta disso? Olha Porque era só muito que feio, o interessante. comportamento dele era muito feio mesmo, sabe? Tá. E mudou. Olha Né? que coisa Então hoje boa. eles se dão melhor. Não mudou completamente, claro. O cara faz terapia, faz tudo, ele tenta fazer tudo. Mas a vida da mulher é outra. Agora você disse um negócio importante. Ele tenta fazer as coisas, né? Tem gente que nem tenta, Carol. Tem gente que nem tenta. Eu acho que exatamente. o ponto, se a pessoa começa a mostrar que, beleza, identifiquei que não tá legal, Isso. mas vou buscar algo para melhorar, Isso. já é o primeiro, acho que é um ponto que a pessoa tem que ver, né? Isso. Importante. No caso ali dela, claramente, quando ela chegou, eu via que ela não queria sair daquele casamento. E provavelmente nem ele, porque eles estavam há anos, né? A forma dele lidar que estava errada e ele não tinha ideia. E nem ela, de saber lidar com o jeito que ele lidava. Sabe aquela coisa assim? Você vai deixando, né? E vai deixando, e aí a criança ali no meio, aí tem empresa aí junto, tem mais, e aí isso. você vai levando com a barriga, e aí um tem crise de loucura, o outro vai para não sei o quê, outro chora, outro... Então,
a pessoa não sabe lidar, só que muitas vezes não quer buscar também ajuda. E isso, o orgulho, ele é o começo da ruína de uma pessoa, né? Sim. Então, eu creio que muitos relacionamentos hoje, em todos os sentidos, terminam por conta do orgulho. Então, a pessoa, ela sabe que tem, porque todos temos defeitos, né? E autoconhecimento é uma coisa infinita. Não é porque eu ajudo pessoas que eu tô ótima. Eu sempre vou ter algo para melhorar. Sim. E cada dia mais eu descubro mais coisas de mim. Só que eu começo a reparar mais no meu comportamento. Então, por que eu tô, sei lá, chorando agora? Isso não é normal. Eu começo a pesquisar. Eu passei por um problema recentemente que eu fiz do meu problema um estudo. Então, eu comecei a procurar. Por que eu tô me comportando assim? Por que eu tô pensando assim? Porque antes eu não tinha essa visão de emoções. E agora eu tenho. Então, pera, por que eu estou me comportando dessa forma? Mas é o buscar. O que eu posso melhorar agora com isso? Parece meio chato a gente falando, mas quando você eu melhora... acho incrível, inclusive, porque você tá se autoconhecendo, Isso. cara. Se você tem o autoconhecimento, você consegue ir pro mundo. Exato. Pô, o cara ali te ofendendo, você não vai deixar essa ofensa chegar em você. Isso. A pessoa falando de você, pô, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Pode falar. Entendeu? Não vai mudar o você, né? E o que você tá falando é, pô, tem muito a ver, mas é com a gente a parada. É com a gente. Né? Não é com o outro. Não. É com a gente. Então, não adianta, eu não tenho sonho porque fulano não deixou. Mentira, é você que não se posicionou. Eu tenho... Nada é dos outros. Então, quando você entende isso, poxa, eu estou no controle da minha vida. Pablo Marçal fala muito de governar, né? Mas é porque é o que a Bíblia diz. Então, assim, se você sabe que tem Deus, que é o dono de tudo, que está do seu lado, e você está fazendo a vontade dele, não tem como dar errado. Quem estará, né? Não tem como dar errado. O problema é quando eu não sei quem sou eu, não sei quem é Deus, e aí eu quero ser o que o amiguinho é. E aí, realmente, eu vou ficar desgovernada. Porque aí eu vou querer imitar o outro, e aí eu não tenho a essência do outro, vai ficar horrível. Não sei se você já viu pessoas que querem ser o outro, claramente, você fala, nossa, que vergonha, vergonha alheia. Que você olha assim, você fala, nossa, até as piadas que o outro faz, o outro quer. O Pablo Marçal é um exemplo disso. Ela Muita perde gente a autenticidade. perde a autenticidade. Então, assim, todos temos um dom. Então, a gente tem que achar quais são os dons, quais são os talentos, né? Eu sempre dou um exemplo. Uma criança que nasceu cantando, que no dom de cantar, porque é dom. Criança, você tá cantando, não fez aula, nada é um dom. Isso eu também concordo. Inclusive, eu dou esse exemplo. Exatamente. Às vezes, em conversas, eu falo assim, como é que aquela criança nasceu cantando daquele jeito? Exato. Ela aprendeu aonde? Ela aprendeu aonde? Só que aí o que acontece? A mãe ou o pai repara que a criança tem um dom, coloca ele na aula. Esse menino vai explodir. Não sei se de fama tal, porque envolve muitas coisas. Vai melhorar o dom que vai ele teve, melhorar, né? aperfeiçoar o dom que ele já tem. Agora, eu, Carol, com 40 anos, viro e olho, me deu vontade de cantar, porque eu amo cantar. Só não gosta, as pessoas estão à minha volta que não gostam que eu cante. Mas, minha filha que eu diga. Mas eu amo cantar, amo. Tá. Então, assim... Mas não tenho dom. Não tenho dom. Tá. Mas nada me impede, que eu canto se eu quiser. Pode cantar, fica à vontade. Mas é bom ter a consciência que você não tem o dom. Consciência que eu não tenho dom. Tá. Mas agora, se eu quiser fazer aula, não, eu quero me aperfeiçoar, eu vou fazer aula. Mesmo eu fazendo aula, eu não vou chegar nunca no nível daquela criança que, além de fazer aula, ela já tem o dom. Tem o dom natural do negócio. Então, isso é para tudo. Temos dons naturais que a gente pode se aperfeiçoando. Eu tenho dom, não tenho mais que estudar, eu não tenho mais que ir atrás de conhecimento. Não é isso. Só que o dom, ele vai o conhecimento vai te ajudar a aperfeiçoar. Mas todos já temos. Só que, em vez de a gente estar tentando descobrir quais são os nossos dons e talentos, a gente está olhando o dom e o talento do outro e querendo ser igual. E aí, por isso que dá essa confusão na maioria das pessoas, né? Então, fulana nasceu com o propósito de ter 10 filhos e ter uma família linda. Porque eu conheço mulheres que o sonho delas é casar e ter filhos. Eu lembro de uma pessoa que eu estudei na faculdade. Nossa, faz anos isso. E na faculdade ela falava assim, não, eu serei mãe. Então. Eu serei, assim, era uma certeza dela. Que ela seria mãe. Ela, desde menininha, já tem sonho. Isso. É a cabeça dela. Exato. E tá tudo bem, cara. Cada um tem o seu. A minha filha, por exemplo, ela fala, eu vou casar cedo, né? A gente até brinca com ela que fala, não vai casar nada cedo. Eu vou casar cedo, ela tem até idade. Se vai ser, não sei, mas ela fala. Ela tá com 18. Vou ter 3 filhos. Eu nunca falava em um filho, eu queria sair correndo. Imagina 3 filhos. 3 filhos, eu sempre quis trabalhar, mas... Mostra quanto que é a escolinha pra ela. Ela vai querer ter 3 ela sabe. Mostra quanto que é a escola. Ela vai começar a rever. Acho que eu vou ter um só, né? Antes eu era um pouco mais agressiva. Eu tentava colocar na cabeça dela que absurdo, 3 filhos, que responsabilidade. Aí que ela vai ter 5. É. Se você faz isso, aí ela chega com 6 crianças aqui, ó, pra você.
hoje eu entendo que não cabe a mim. Eu Né? falo a verdade, mostro, né? Mas para mim, ter 3 filhos hoje, eu começo a ter até dor de barriga. Quando eu ouço alguém falar, eu quero ter 3, 4 filhos, começa a me dar suor frio, de verdade. Nossa, nossa. Então, Quando eu vou viajar, Mas- eu vou viajar internacional. Aí eu vejo o cara ali, 3 crianças. Eu fico fazendo conta. Falei, esse cara ganha bem, meu amigo. Isso. Esse aí. Ou ele é louco, Ou né? ou é doido. É isso que eu fico pensando também. Pô, 3 crianças hoje Ou em eu vejo dia. uma mãe com vários. É um pouco de julgamento? É, mas eu que sou mãe, eu já passei. Então eu olho a mulher no shopping com 5 filhos, fico, gente do céu, tipo, quanto que ela gasta de roupa escola, não sei quanto que ela gasta. Da onde vem esse Médico, dinheiro? não sei o que. Nossa, o que o marido dela trabalha? O que ela trabalha? E por que ela tá no shopping à tarde sem trabalhar? A nossa cabeça é muito boa. A cabeça de faz conta. A gente olha que essa conta não tá fechando, não, cara. Então, exatamente. Mas porque talvez não seja o meu propósito. Então, eu amo ser mãe. Eu acho que uma das coisas que eu faço na vida melhor é ser mãe. Só que justamente por eu amar ser mãe e querer criar minha filha com tudo que eu pude, eu não sou a melhor mãe, nem a perfeita, mas eu fiz tudo que eu pude em todos os sentidos pela minha filha, eu fico pensando, se eu tiver outro, eu não vou ter a capacidade de fazer isso de novo. Então, é a minha preocupação de eu não vou conseguir, porque ter filho por ter também, aí eu não acho que seja bacana, né? É importante o nível de consciência, né? Isso. Assim, é aquilo. São conversas muito complexas, Sim. mas cada um tem a sua opinião e eu acho que a gente tem Exato. que respeitar a opinião do outro. O ponto aqui que a gente brincou, quero ter 3, 4 filhos. Tem gente que vem falar comigo de filho, né? Até porque eu não tenho filho. Aí o pessoal pergunta, eu falo, cara, não quero, não tenho o menor interesse, e 2, eu faço conta. Então, assim, são as minhas premissas, é o que é importante pra mim. Exato. Né? Assim, como eu tenho um amigo que tá com 3 filhos e fala que quer ter 6. Eu falo, cara, obrigado, porque eu não preciso ter o meu, entendeu? Você fica com o seu aí, se ajudar, Sim. né? E essa opinião, não necessariamente, ela tá escrita em pedra. Exato. Ela pode mudar. Né? Exato. Quantas vezes você já mudou de opinião? Exatamente. Eu mudo de opinião. Eu sou a pessoa que, hoje eu acho isso aqui. Cara, se eu tiver algo melhor pra acreditar a não ser isso aqui, qual o problema da gente mudar de Exatamente. opinião? Tá tudo certo. O ponto aqui que a gente tá falando é não ditar regras. Tem coisas que não cabem a mim. Isso. Não Eu cabe a posso você. ensinar o que é a verdade, que pra mim é soberana, é o que é da Bíblia, e ponto final. Eu, Carol, não discuto. Deus falou, não interessa se eu concordo ou não. Deus não falou, tá falado e eu vou obedecer. Agora, o que é da minha opinião, porque eu acho que ser mãe não é legal, aí eu vou falar, mulheres, não tenham filhos. Eu não posso fazer isso. Como a gente vê muito na internet, né? Essa coisa de regra. Ou você é crente, você tem que ter 10 filhos. Pera, você fez a conta disso? Você sabe se você vai estar bem, se você vai conseguir dar o mínimo? Eu sei que Deus supre tudo que a gente precisa, só que a gente precisa ter responsabilidade. Calma aí, vai suprir 10 crianças assim também, né? Responsável, Deus você vai não lá, pode- você fala, tem que dividir o negócio aí, Não, galera. você não é pode tudo ser pra um só. negligente. Sim. Então, se você tem um filho, não é só para colocar no mundo. Você precisa cuidar deste filho. né? Essa responsabilidade é importante. Então, às vezes você tem até dinheiro para deixar seu filho 24 horas na escola, mas será que é isso que Deus quer? Você ter um filho para o professor educar ele, para babá educar ele? Porque minha filha teve várias amiguinhas que eu ia no parquinho. Cadê a mãe? Chamava a babá de mãe. E a mãe estava onde? Na academia. Então, assim, por quê que você teve... A pergunta que eu sempre me fiz é por que você teve filho? Você teve filho, né? Sabe? Porque eu até compreendo, não concordo, a mãe que não tem dinheiro e tem que trabalhar para sustentar o filho. Agora, a que tem dinheiro e tá largando o filho, eu não compreendo o porquê você teve seu filho, entende? Então, assim, aí vem a questão da sociedade. Eu tive filho porque meu marido queria, ou porque como que eu não vou casar e não vou ter filho, porque os outros vão achar isso, vão achar aquilo. Só que quem tá se prejudicando nessa história toda? A criança. Né? Porque a mãe tá lá na academia, o pai tá trabalhando, o pai geralmente não tá igual a mãe. E aí a criança que tá lá chamando a babá de mãe, que vai sentir falta, vai ter essa falta da mãe que vai levar pro resto da vida. Então, trauma, igual eu falei, todos vamos ter, né? Só que, claro, em níveis diferentes. Mas, assim, pra que você vai trazer uma criança pra cá pra traumatizar pro resto da vida? Propositalmente, sabe assim? Então, Ótimas pensar. reflexões. Muito boas reflexões, gente. São coisas que você tem que refletir. Tem que pensar. É importante, né? Porque você chega... Hoje em dia, com a internet, né? A gente não sabe onde esse conteúdo vai chegar. Sim. Pô, ele vai chegar. E, às vezes, chega alguma pessoa que tá precisando ouvir isso. A pessoa vai ouvir e fala, nossa, é verdade, né? Tava pensando em ter um... Eu talvez tenho não uma ter nenhum. amiga que é evangélica, só que não vou falar o nome, e ela quer ter bastante filho. Tá. E aí a gente tava conversando sobre isso, ela falando, mas você quer ter outras depois da Sarah? Não, mas o meu não foi bem forte, assim, não quero. Perguntou pra você. Perguntou pra mim, e ela Tá, aí começou a você disse não. escrachar, assim, Deus mandou a gente ter É. filho e procriar, que não sei o quê. Você tem filho? Não. Você sabe quanto que é uma escola? É. Você sabe quanto que gasta nisso? Então, mas Deus mandou, no Velho Testamento, Deus mandou matar também, eu vou matar os outros? Então, assim, é de ter a noção, aí é o que eu falo. Bom senso.
O bom senso, assim, tem gente que quer falar só o que é importante para ela ali naquele momento, Ela né? esquece Então, do depois, exatamente. né? Ela queria justificar ter filho, porque é o sonho dela, mas com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não fala que se a gente não tiver 10 filhos, a gente vai pro inferno. Eu penso que pelo contrário, se você tiver um e não tiver consciência, e você não cuidar daquele filho que o filho não pediu para vir ao mundo, é mais fácil você ir pro inferno por conta disso do que você ter 10 e negligenciar isso. Inclusive, tá Entende? chegando o carnaval, pessoal, por favor, cuidado aí, né? A gente, né, vamos pensar no que a Carol tá falando. É importante, você se questionar. Você trouxe um ponto importantíssimo, Carol, que é você ter consciência, cara. Ter filho, não ter, aí cada um vai fazer a sua É a escolha. clareza, né? De onde eu estou, o que eu quero. Eu conheço pessoas que você vê que claramente tá com dificuldade, mas continua tendo filho. Uhum. Aí eu fico fazendo conta. Eu falo, cara, de onde que vem esses recursos aí? Porque, meu amigo, você tá com dificuldade, você vai ter mais filho? Exato. Não faz sentido. Não. Né? Por um ponto de vista, não faz sentido. Sim. E aquilo, todo mundo adulto, né? Todo mundo sabe o que tá fazendo. Exato. Diz que não sabe, mas sabe o que tá fazendo. Sim. E tudo que você tá falando, pô, tem a ver com a gente, tem a ver com o seu nível de consciência sobre o que você quer, sobre o que você não quer. Eu fico imaginando você falando para as mulheres ter filho, não ter filho, né? Nossa, deve ser uma... Às vezes eu nem posso dar minha opinião, que ela se melhor assusta. não dar opinião, não. Tem coisas que eu não dou minha opinião, não. Deixa a pessoa ali falando, eu concordo com ela, né? Não, Teve o final da Supercopa, o Corinthians e o Flamengo, eu tava num lugar onde só tinha corintiano. Qual o time que eu torcia lá? Era Corinthians, meu amigo. Vai ser contra os caras que tá lá, tudo doido, querendo ganhar um negócio. Tem que tomar cuidado, né? Onde a gente dá opinião hoje em dia, onde você tá, você nunca sabe quem é outra pessoa. Isso. Como uma curiosidade, né? Como é que você faz? Tipo, a pessoa chegou até você, como é que é o processo? Você marca uma call, é um encontro presencial? Porque é um negócio muito íntimo, né? Um negócio bem íntimo. Primeiro que eu ia falar que, assim, a minha opinião geralmente eu não dou, porque eu faço realmente elas entenderem qual é o delas, qual é a opinião delas. Com a visão eu não quero dela influenciar com a minha opinião. Tá. Porque ninguém, às vezes, tem peito para você tomar a decisão que você tomou, porque tudo tem consequência. Às vezes a pessoa, ela quer o seu resultado, mas a consequência ela não vai aguentar. Todo mundo né? quer o nosso resultado, Carol. Aí, mas Isso. ninguém quer fazer o que você faz. Não, então, sabendo que elas não têm peito, eu posso dar uma opinião como uma amiga. Ah, a amiga liga, Carol, vamos tomar um café? Eu vou dar minha opinião, Tá. né? A verdade. Mas mentorada eu tomo cuidado, porque aí eu realmente faço ela enxergar o caminho dela. Então, o primeiro passo, a pessoa chega até mim, aí eu faço uma reunião, igual a gente está aqui, pode ser pessoalmente, ou pode ser pela internet mesmo. Ou a pessoa, às vezes, tem vergonha de falar, porque é muita coisa. Aí ela manda 800 áudios para mim. Nossa. Eu ouço os 800 áudios e vou anotando. Caramba. Eu vou pegando os pontos que eu preciso trabalhar. Olha isso. Se é rejeição, se é autoestima, eu vou ali anotando. É o padrão, na verdade. Então, eu vou anotando tudo e depois eu ouço de novo para reforçar, para ver se eu não esqueci nada. Então, a pessoa entrou na mentoria, eu peço de 2 a 3 dias para eu responder ela, porque aí eu vou especificamente fazer a mentoria dela. E aí, a gente faz, todos os dias, eu monto um cronograma de 30 dias diante do que ela me falou. E por 30 dias eu mando todo dia uma atividade. Uma passagem bíblica, uma atividade em cima do problema dela. Então, a mentorada A e a B que faz comigo, geralmente não tem nada a ver uma mentoria com a outra, mas todas eu trabalho a mesma coisa, que são os padrões, que são os traumas, questão de espiritualidade, porque, Carol, mas você vende a Bíblia? Não, mas se eu não falar de Deus é mentira, porque tudo na minha vida foi por conta de Deus. De nada adiantaria eu saber meus padrões, emocional, tal, se eu não tivesse Deus, ia ser tudo frustrado. Então, eu não vou ensinar o que eu não faço. Então, para mim, não funciona. Se alguém ensina algo, você se dá bem na vida, sem Deus, então você vai com aquela pessoa, porque eu não sou essa pessoa. Eu não sei nem ensinar isso e nem creio nisso, inclusive. Porque não tem como. Sem Deus, está faltando alguma coisa. Você pode estar com dinheiro, mas bem você não está. E a gente vê muito disso aqui. Então, a gente marca essa reunião, então depois que eu leio tudo, eu marco de novo com ela, falo os principais pontos e aí a gente começa. Por um mês eu mando todos os dias, ela vai me respondendo, ou conforme vai acontecendo as coisas no dia, ela vai me mandando áudio, eu sempre respondo à noite. E aí, no outro dia, a mesma coisa. E depois ela entra no grupo. Esse processo até ela ir pro grupo. Isso. Aí, a primeira coisa que eu falo para todas você tá disposta a mudar se tiver que mudar? Isso aí você comentou. Porque mesmo que a pessoa esteja com dinheiro, não é que eu tô rasgando dinheiro, mas ela não vai ter resultado e eu vou ficar triste por não ter resultado e ela também vai ficar frustrada mais ainda por não ter resultado. Então, às vezes, para ficar frustrada, já fica do jeito que você tá, sem tirar dinheiro do bolso, que aí você já tava nisso mesmo, né?
E não me frustra junto também. Então, você tá disposta quando a pessoa às vezes já tá mostrando que, não sei, tô pensando. Não sei, tô pensando, já não precisa. Quem precisa, Carol, não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso fazer, me ajuda, eu tô precisando, tal. Aí é uma pessoa que tá com vontade. E às vezes a outra vai chegar o momento certo dela fazer, mas naquele momento ela tá, sabe assim, não tem que fazer, achei legalzinho, vamos fazer. Não, essa daí não vai fazer o que precisa ser feito. Porque mudar dói, né? Exige, tem que ter atitude, né, pra mudar. Dói. Não Tem é uma fácil. frase que eu gosto que é a mudança dói, mas não mudar é fatal. Uma coisa assim. Exato. Então você tá num comportamento que não é bom, Você tem que você não sair da sua mudar. linha de conforto, né? Sua zona de conforto, não tem jeito. E muita gente não quer sair, A em maioria, nenhum sentido. a maioria não quer. Eu vejo, enfim, eu lido com muita gente, né? Gerencio muita gente. Existe uma lacuna, Carol, muito grande, mas assim, imensa, entre o que as pessoas falam e o que elas fazem. Uhum. Né? E eu sempre falo para quem trabalha comigo, que me relaciona, eu presto muita atenção no que a pessoa faz. Porque é aqui que a gente vê quem é, né? Exato. Porque tem a pessoa que fala, tem gente que não fala e faz, tem gente que fala e faz, que é a minoria, e tem gente que fala e não faz, que é a maioria. Exato. Né? Você, com certeza, olha, quantas mentoradas você vai lá, passa as coisas, e ela não fez nada. Não fez. Nada. Absolutamente nada do que você falou. A maioria não fez nada justamente por estar no automático, que é o que eu falo. Por quê? Eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, eu tenho filho. Mas você nunca vai deixar de ter seu filho e nem o gato. O Então, filho ou seja, o filho vai quando ficar você aí, vai pô. fazer? Então, Ela começa a colocar umas desculpas que não fazem isso, sentido, que não né? faz sentido. Uma coisa é falar, essa semana minha mãe ficou internada, ou sei lá eu. Não, é que eu tenho gato, eu tenho que limpar as coisas do gato. Tá, mas você não vai ter todo dia, ou vai ter algum dia que você não vai limpar as coisas do gato, que você não vai trocar a fralda do seu filho, você vai ter que... Então, você vai ter que se organizar para isso. É uma decisão. É prioridade, Na né? verdade. O que é prioridade pra você? E se de repente nesse momento você não está conseguindo sair disso, porque você está no automático, você não enxergou isso, você não vai sair do automático. Você vai ficar até a hora que você cansar de verdade. É a hora que ou você vai ficar doente, como eu fiquei, ou a hora que você vai começar a cair teu cabelo, a hora que você vai perder o relacionamento com teu marido ou com teu filho. O que hoje corpo em dia, fala. o corpo vai falando. Ele Aí vai esse falando. momento, porque aí não vai ter jeito, aí você vai ter que parar. Né? Como eu tive que parar. O corpo fala. Se você não Exato. para, tá bom. Ele Isso. desliga, ele para por você. Isso. Aí você Aí você começa não a queria entender. ouvir, aí você é obrigado a Aí ouvir. você fala, nossa, por que eu não consigo mais fazer o que eu faço? Isso. Aí o corpo tá te pedindo pra parar. Porque Cara. às vezes você tá ali no cansaço do dia a dia, só que não, eu aguento mais um pouco. Não, eu aguento, eu vou aguentar, vai melhorar. Daqui a pouco, pá, te cai do nada. E aí que você é obrigado a falar. Que você vai fazer o quê? Internada em hospital? Você vai fazer o quê? Ali parada no quarto? Você tem que fazer. Aí já era. Exatamente, né? Então, só que isso eu tô falando de doença. Pode ser um relacionamento, quando você vê você perdeu seu casamento, quando você vê, você já não fala mais. Quantos filhos adolescentes que eu sei que a mãe, o filho, óbvio, né? O adolescente já era difícil criar adolescente. Hoje em dia, com a era da internet, que eles têm acesso a tudo, é muito difícil você criar de um jeito, seu filho chega na escola, tá sendo criado de outro. Né? Ouve o que você não queria que ele ouvisse, enfim. Tá cada vez mais difícil de controlar. Então, já era difícil ter adolescente. Como que uma mãe que já tem essa dificuldade, agora o que elas fazem? Se isentam, tô cansado, não quero mais ouvir. Falar, meu filho, então o filho fica lá no quarto, é um padrão de hoje em dia, tem tudo que precisa, fica quietinho, não me enche o saco, eu tenho minha vida, mas que tipo de relacionamento é esse, né? Então tá deixando de ver o filho crescer, deixando de aproveitar o relacionamento, que às vezes o relacionamento não rompeu, mas cada um tá numa vida diferente. Você fala com seu marido, às vezes, de manhã correndo, à noite, nunca vai almoçar, tá o outro com o celular na mão, às vezes vendo coisa que nem é necessário, você já não tem mais conversa com as pessoas que estão ao seu redor. Não se conecta, né? Exatamente. Conecta é uma palavra que hoje em dia se usa muito, mas eu vejo que a maioria das pessoas falam de conexão, vou me conectar no evento, mas em casa não tá se conectando com ninguém. Né? Em casa não sabe nem se conectar com ela mesma, sabe assim? Então, em casa é tudo automático. Chega, não fala com a mulher, sai de manhã correndo, nem toma café, não se alimenta, nada. Mas na rua tá querendo se conectar com todo mundo. Então, isso é um padrão que hoje, né, nos foi ensinado na internet. Você tem que, e tem pra gente melhorar. Mas olha primeiro para dentro da sua casa. A prosperidade, ela começa dentro de casa. Independente se é solteiro, se tem filho, se você é casado. É dentro de casa. Tem paz na sua casa. Paz não é não ter problema. É você ter paz em meio ao caos, inclusive. É saber que você vai solucionar aquilo, porque tem um Deus maior que vai te ajudar naquilo. E para você resolver aquilo, você precisa estar ali na prosperidade. Paz para mim hoje, primeiramente, é Deus. Mas, por exemplo, coisas idiotas que para mim fazem sentido. Hoje, por exemplo, acordei um pouco atrasada, que ontem a gente chegou tarde. Então, para mim, faz muito mais sentido eu tomar o meu café com calma, mesmo atrasada,
No sentido de, eu tenho que escolher, ou eu vou me arrumar muito ou eu vou tomar café. Qual que eu vou fazer? Eu tomo meu café, em paz. Tá. E ponho a roupa de ontem, por exemplo. É uma escolha minha, não tô falando ensinando que você tem que fazer isso. Mas é uma escolha minha, né? Tá. Jamais eu vou deixar de tomar o meu café pra eu me arrumar, pra impressionar alguém. Eu não vou fazer isso. Eu vou escolher tomar o meu café porque é isso que me traz alegria no meu dia. E pra você, de repente, não é isso. Pra você é o horário do jantar, sei lá, com o seu filho ou com a sua mãe. Sei Cada lá, um tem seus rituais, Cada um tem né? seus rituais. Então, é isso que eu falo da essência. O que te faz feliz? Claro que não é todo dia. Tem dia que realmente eu não consigo tomar o café e eu tenho que sair correndo. Mas que esses dias sejam a minoria e não a maioria. Porque isso me faz, de repente, pro outro... Minha filha, por exemplo, ela quase não come de manhã. E eu faço mesa de café com fruta, com tudo. Mas não interessa que ela não come. Eu faço e às vezes ainda obrigo ela a comer. Ela vai tomar café. Vai comer, Ela o que manda vai. aqui, pô. Mas e pra quem olha e fala, ai, Carol, o tempo que você gasta cortando a fruta, fazendo, dane-se, eu vou tomar meu café. Pô, mal gostoso entendeu? aí de tomar um café de manhã. O café, eu vejo o Isso. café da manhã, principalmente em família, né? Como um, pô, legal, né? E Você se conseguir... perdeu isso, né? com Pensa, o se tempo. você consegue tomar café da manhã com a sua família, meu, Exato. quantos conseguem, né? Tomar café da manhã Mas com a não família? conseguem, não é porque não podem, é porque não querem. Porque não Porque dá querem. preguiça, né? Ah, tem que Trabalho. arrumar, tem que convencer todo mundo de sentar na mesa, porque é chato. É igual Porque às almoço vezes- de domingo, né? O almoço, por exemplo, almoço de domingo com a família. É legal, pô. São rituais que valem a pena você Vale. manter. Porque depois o pessoal vai indo, Depois perde. ficando mais velho. A minha filha, por várias vezes, mãe, posso comer no quarto? Não. Tá Mas é certo. que eu queria, não. Tá É na certo. mesa que a gente vai comer. É isso. Tá certo, não, mas eu acho É. super certo. É uma criação. Porque eles não assim, sabem, a se gente eu foi deixar, criado que horas a assim, gente né? vai conversar? Sim, se Que horas deixar, a ele gente fica no vai- celular. Fica no celular o dia inteiro. Não, se você perguntar pro seu filho o que ele quer comer, é pizza, hambúrguer, ele fica no celular. Exatamente. As escolhas dele não necessariamente são boas pra ele. Por isso que tem mãe e pai, Isso, certo? Por isso que existe exatamente. pai e mãe pra falar, orientar a criança naquilo que ela não consegue Exatamente. orientar, né? Olha só, pô, me chama aí pra esse café aí, olha. É que vocês não estão vendo aqui, mas eu já fiquei até com fome olhando esse negócio aqui. Puta cafezão, pô. Não é, e se não tem ninguém pra alinhar isso, não é o seu filho que vai falar, ai mãe, vou fazer uma mesa aqui pra gente ficar junto. Não. Não é seu marido que tá com pressa que vai falar, vou Não picar vai. aqui. Ele vai ficar na dele ali. Pô, Exatamente. incrível, a gente foi falando. Você já atendeu família? Ou atende Não. individual só? Não, eu não, por enquanto Por enquanto, só individual. individual e só mulher por enquanto, porque Só. é um assunto muito profundo. E aí, como o meu atendimento é online por celular, não ficaria muito bom nos dias de hoje, acho que eu arrumaria confusão. Imagina o cara desabafando do casamento comigo no celular, né? E a mulher pegando, então, pra não ter confusão, e como tem bastante mulher pra trabalhar, Tem, eu tem prefiro muito. lidar só com mulheres. Talvez mais pra frente, a gente como casal. Não, só sei. só curiosidade mesmo, porque você falou muitas coisas que influenciam em tudo, né? Em tudo. É. Né? Você tá lidando Claro que com uma seria pessoa, bom mas os dois, influencia né? em tudo, é. Aí eu tenho até uma amiga que fala, ai, eu e meu marido, a gente não se dá bem em algumas coisas, mas que bom que ele entende de autoconhecimento e eu também. Porque aí porque imagina, essas moças, mulheres que eu falei, já melhoraram o casamento só pelo comportamento delas. Imagina se o marido faz a mesma coisa do lado Não. dele. E vou além, se os dois quiserem, então, Você aí o entende? negócio funciona. Exato, porque aí você tá indo pro... Não é que você ficou sem defeito, que você virou perfeito, virou santo. Não, não é isso. Mas os dois tomaram a decisão de vou melhorar. Porque o que você achava que era normal, você percebeu que não era normal, que é um comportamento que veio da infância, que veio de não sei de onde, e que às vezes aquilo mudando vai mudar muito o seu casamento, a sua relação com a outra pessoa. Né? Então, os dois andando junto, com toda certeza vira uma potência que só um não vai. Ela Exato. começa a melhorar, a andar mais, que antes ela estava parada. Sim. Mas os dois juntos muda completamente, de fato. Sensacional, Carol, sensacional. Bom, podcast chama o código, Carol. Aqui você passou vários, na verdade, né? Eu tô prestando muita atenção no que você tá falando e você pega vários insights, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para os convidados é qual que é o código, né? O código é o seguinte: você tem uma experiência de vida profissional, pessoal, até aqui, né? O que você poderia passar para nossa audiência, né? Para, uma mensagem, alguma frase, alguma coisa que seria essa essência da Carol, que seria esse código da Carol, que pode ajudar alguém de alguma forma? Eu poderia falar 1000 coisas aqui, mas como você falou de código, se fosse para eu ensinar código para alguém realmente, sem isso você não consegue. É Deus. Deus. Autenticidade até com Deus. Tá. E muita gente, até que não é do meio cristão ou do meio cristão, fala, mas eu não sei falar com Deus. Falar com Deus é falar igual eu tô falando com você. Eu falo, você me ouve, depois você fala. Falar com Deus não é acordar e falar, Deus me abençoa, que eu tenha um carro importado, que eu consiga minha casa em Alphaville e sair correndo amarrando o sapato. Falar com Deus é uma conversa, né? Não só no momento de oração, mas durante o dia. Deu alguma coisa errada? Eu vou no banheiro, Senhor, me ajuda. Senhor, que eu quero mandar aquele cara a merda, por exemplo.
é ser autêntico. Tá. Porque Deus, ele não gosta de mentira. E ele não, você não vai convencer Deus com mentira porque ele tem acesso ao nosso coração. Então, você só tá perdendo seu Você tempo. tá mentindo pra quê, meu? Exatamente. Ele tá vendo o que você tá fazendo. Exatamente. Então, eu não só uso a autenticidade em tudo na minha vida, como com Deus também. Senhor, me ajuda. Eu passei por como eu falei, um momento difícil na minha vida recentemente. Tinha dias que eu não conseguia falar, que eu falava, Senhor, eu não tenho força para falar, me ajuda. Hoje eu só preciso da sua ajuda, eu não queria um milagre, eu não queria nada, eu só queria passar aquele dia. Tira essa dor de mim. Então, é ser autêntico. As orações que Deus mais responde são as verdadeiras, e isso é bíblico. Tanto que Deus, ele falava com prostitutas, com ladrão, com todo mundo, mas ele não gostava de fariseus, que são as pessoas falsas, que são as pessoas que vivem de aparência. Então, quando você tira essa capa de aparência de você, tudo fica mais claro, você entende aonde você está, para onde você quer ir, onde você quer chegar, como você vai chegar. Você não vai ter o caminho totalmente certo, mas isso vai te dar uma clareza. Então, a autenticidade com a vida, com Deus, com você mesmo, vai mudar completamente o jogo. Então, o código, para mim, é relacionamento com Deus. Porque muito se fala hoje em dia em networking e tal, não sei o quê, mas quando você tem isso com Deus, nada te para. Nada te para. Excelente, Carol. Muito obrigado por ter aceitado, por uma prosa incrível, né? Passou super rápido e muitos insights, estou refletindo muito sobre muita coisa que você falou. Como é que faz para te seguir nas redes sociais? Carol com K Jordão. Carol com K Jordão, Isso. todas Instagram, tudo, né? Isso. Uhum. A gente vai deixar também nos links aqui no episódio, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por você ter acompanhado esse episódio. Não esquece de compartilhar, curtir, mandar pro pessoal para, enfim, levar essa mensagem, né? Muita coisa importante que a gente falou aqui. E até a próxima, pessoal. Valeu!